Fala, tropa, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora na nossa aula. Estude comigo. Vou estudar com você até a sua aprovação, beleza? Hoje eu vou estudar direito penal. Vou relembrar aqui a aplicação da lei penal no tempo. Tem algumas coisas muito importantes aqui que eu estudei e eu esqueci. É a série que você estuda comigo na prática. Né? Vamos lá. Eu vou assistir a videoaula aqui para eu lembrar aqui minhas anotações. E quando eu terminar de assistir a aula, eu volto para responder questões com você, beleza? Vamos lá. Bom, já foi. Lembrei, deu para lembrar muita coisa aqui. Insatisfeito com uma disputa acirrada num jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida. Esse tipo de questão aqui é quando o cara é menor e aí você sabe que é uma pegadinha, né? Ele tem 17 anos. Por quê? Porque eu já vou falar logo aqui pra você aqui, ó. É o tempo do crime, né? O tempo do crime é no momento da ação ou da omissão. É a teoria adotada. É a teoria da atividade. Quais são a teoria? Teoria da atividade. Por quê? O Código Penal vai dizer, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, embora o outro seja o resultado. É no momento da ação ou da omissão que é cometido o crime. Então, eu não vou nem ler essa questão direito aqui, mas assim, terminar de ler, mas eu quero explicar para você o seguinte, já quero deixar claro aqui. Ele tinha 17 anos, 11 meses, e ele cometeu um crime, não sei se é o caso da questão, mas se ele cometeu um crime, aí depois ele faz 18 anos, é processado lá, não, é no momento da ação, então ele não vai ser preso, agora você tem 18 anos, bora pra cadeia, não, certo? Basicamente é isso. O cara tem 17 anos, amanhã ele vai fazer 18 anos, comete um crime hoje, é processado, e o juiz lá bate o martelo, né? Transitado julgado. Não, processado, pode ser na primeira instância mesmo. Ele já vai ser preso, embora ele já tenha 18 anos lá? Não, porque no momento da ação do crime, ou da omissão, ele tinha 17 anos, 11 meses, 29 dias, entendeu? Então, é o caso aqui, vamos lá. Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguardava a saída de Priya. Ah, André, se ele não comete o crime, ele faz o quê? É infração de menores, né? Ele vai ser ali julgado ali segundo o ECA. 11 anos e... com 17 anos e meses de vida e tal. Aguarda a saída de Príapo de um curso preparatório. Esses caras inventam uns nomes assim. FGV, né? Aguarda a saída de Príapo de um curso preparatório, efetuando 5 disparos. Inimputável. Com um revólver adquirido com aquela finalidade. Tendo alvejado seu alvo, então quem foi que Ares, o miserável do Ares, matou o desgraçado do Príapo? Com um revólver adquirido para aquela finalidade. Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra. Ares deixa o local, tomando um rumo ignorado. Príapo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde permaneceu internado por 2 meses, quando então vem a óbito, em razão exclusiva do ferimento sofrido. De acordo com o Código Penal, Ares deverá... depois que o cara morreu, o cara lá já estava de maior. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou no momento do resultado? Eu já falei, no momento da ação. Embora outro lugar, outro dia seja o resultado. Pelo menos foi assim que eu estudei. Então ele vai responder o crime? Ele vai responder pelo crime? Ele vai responder pelo crime. Por quê? Lugar e lugar de equidade. Tempo do crime, ação. Atividade. Tempo do crime, atividade.
É a teoria, na verdade, aqui, ó. Tempo do crime, né? Tempo. Tempo, atividade, lugar, ubiquidade. Quem lembra de luta aí, né? Quem já estudou, vai lembrar. Então, de acordo com o Código Penal, Ares, que contava com 17 anos, no limite de guardando a saída, com a morte adquirida naquela finalidade, tendo alvejado seu alvo em munição extra, não importa, Ares deixa o local, tomando rumo ignorado. Pri peça corrido, levar ao hospital e permaneceu internado por 2 meses, e quando então vem a óbito, em razão exclusiva dos ferimentos sofridos. Morreu por causa de Pripo, certo? Pripo vai responder pelo crime. Ele vai responder pelo crime. No momento da ação, ele tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos e 11 meses. Tempo do crime, tempo da ação. Então ele não responde, certo? Não responde. Porque ele era de menor. Não responde. Então sai a A, sai a B, sai a C. Ele não responde pelo crime. Em razão da teoria da ubiquidade, não. Em razão da teoria da atividade. Em razão da teoria da atividade, que foi o tempo. Que tempo foi que aconteceu o crime? Aconteceu quando ele tinha 17 anos, então ele não responderá ao crime. Essas questões do FGV eu tenho até medo, mas é isso mesmo. Aí eu acertei. Tem a teoria. Lugar do crime, a teoria da ubiquidade. E o tempo do crime, a teoria da atividade. Luta. É muita luta. Essa é um mnemônicozinho antigo, né? Quando ele fala o tempo do crime, a teoria da atividade. Vamos seguir. Vamos limpar. Insatisfeito com a disputa acirrada num jogo de... Insatisfeito com a disputa acirrada num jogo de futebol, Ares miserável, misericórdia, que contava com 17 anos, 11 meses de vida, aguardava a saída de Príapo de um curso sequestrando. Ah, tá, outro crime. Agora o miserável do Ares vai sequestrar. Insatisfeito com a disputa acirrada num jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguardava a saída de Príapo de um curso preparatório. Sequestrou ele e manteve em cárcere privado por 2 meses. Quando o cativeiro é descoberto pela polícia e a vítima é resgatada, de acordo com o Código Penal, Ares, sua casa caiu. Por quê? Presta atenção. Quando o cara tem 17 anos e comete um crime, ele é de menor, né? Ele é de menor. Inimputável. Não vai responder por crime, não comete crime, certo? Vai responder ele pelo ECA. Quando ele cometeu crime com 17 anos, e aí o processo vai rolando, ele já tem 18, 19 anos, ali ele não vai ser julgado, porque ele é de menor, tá certo? O crime já aconteceu, a ação foi naquele momento, o crime da ação foi naquele momento, então ali ele não vai responder pelo crime, tá certo? Beleza, um crime de furto, de roubo, de homicídio, tranquilo. Só que tem um detalhe, o crime aqui é o crime de sequestro. Se você que está estudando sabe que sequestro é chamado de crimes continuados. Como assim continuado, Derek? É o seguinte, o sequestro, ele não cessa. Um homicídio, por exemplo, o cara vai lá, mata, puf, acabou. É ali. A ação foi só enquanto durou a execução. A execução foi ali, naquele momento. Né? Atirou, morreu, saiu, acabou, prendeu o cara. Foi nesse intervalo aqui. O sequestro, ele sequestra, prende o cara lá e vai sair, vai comer água, vai dormir, passa uma semana, o crime ainda está acontecendo, o crime é continuado. Então esse é só um detalhezinho pro crime de sequestro. Então, ó, ele tinha 17 anos e 11 meses, e ele manteve em cárcere privado por 2 meses, então, quando foi descoberto pela polícia, esse miserável aqui do Ares já tinha 18 anos, confere comigo, 18 anos e
um mês, por aí, né? Aí ele já responde aqui, porque o crime é continuado e a ação tá rolando, a ação, o ato executório ali tá rolando. Então ele responde pelo crime? Responde. Aí essa sai, essa sai. Responde pela teoria do quê? Responde pela teoria da ação, porque a ação do crime é continuada. A teoria do resultado, galera, é a questão do lugar, não tem nada a ver com... a teoria mista, também é outra aqui. Mas a que mais cai é essa aqui, a teoria da ação. Aí você tá falando assim, isso aí eu já estudei, já sei, já. Pô, mas tem gente que não sabe, né, velho? Outra coisa, se errar, não tem problema. Uma margem de erro aceitável é de 80%. É a margem que você deve estudar, certo? Então, você deve acertar pelo menos 80% das questões. 80% das questões. É uma margem aceitável para você passar na sua prova. Se você acertar 80% da prova, você está bem. Pode ter certeza que você vai passar. Beleza? Vamos aqui para a terceira. Terceira questão. Vamos lá. O crime de atentado violento ao pudor, a partir da vigência da lei e tal, deixou de estar descrito no artigo 2, 4 do Código Penal, mas todos os elementos serão entregados do tipo do estupro no artigo do Código Penal. O tal fenômeno se dá o nome de... Galera, isso é muito fácil. Aqui, o crime de atentado violento ao pudor estava nessa lei aqui, lei 12.015 de 2009. E aí, ele deixou de se instalar, né? Deixou de instalar. Aí você fala assim, o atentado violento ao pudor, agora que não está mais na lei, não é mais crime? Não, continua sendo crime. O que acontece é o seguinte, é tirar de um lugar e levar para outro lugar a lei, a norma, né? A norma típica. O crime era de um canto, agora no outro. O nome disso se chama continuidade típico-normativa. Ou continuidade normativa típica, do jeito que está na letra A aqui. Eu vou marcar essa aqui, que é abolite os crimes quando a lei abole, acabou a lei. Não é o caso que acontece. Quando sai de um para ir para o outro, quando sai de um lugar para ir para outro lugar, se dá o nome de continuidade típica normativa. Eu vou te chamar assim porque, beleza? O que é abolite o crime? É quando a lei é abolida. Vamos ver aqui. Quando a lei acaba, é abolida. Aí, letra A. Não. O que é extratividade? Não, não é isso aqui. O que é novatio legis in melio? Nova lei melhora ultratividade. Ultratividade é na frente. A lei tem a ver com a lei penal no tempo também, né? O que a gente está estudando. A gente vai ver. Ver se tem alguma questão aqui igual. Bora lá. Vai tá dando certo. Vai dar certo para você também. Respondi a 3. Vamos para 4. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria do fácil. Tempo. L-U-T-A. Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Letra A. Quanto ao tempo, atividade. Aê! Bora. Eita porra, essas questões aqui. Relativamente ao tema da aplicação da lei penal no tempo, analisa as afirmações aqui. Pô, direito penal é massa demais, velho. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Outra coisa, a questão lá do continuidade típico normativa. Você quer ver outro exemplo? Pô, me fugiu aqui na memória aqui. Tava vendo esses dias aí. Ah, tá. Injúria racial. Saiu do Código Penal e foi para a Lei 12.000 e foi para a Lei 7.716, que fala sobre toda forma de discriminação de raça e cor.
injúria racial. Saiu lá do Código Penal e foi para a lei, aumentando, agravando a pena, que era de 1 a 3 anos, e aí agora foi para 2 a 5 anos. Injúria racial. Aí você fala, injúria racial não tá mais lá no Código Penal. Você procura lá, não tem mais. Era no parágrafo 3º, se eu não me engano. Aí você fala, pô, injúria racial não tem mais? Tem, ainda tem. Ainda é crime, só que não tá no Código Penal mais. Agora tá lá nessa lei 7.716. Continuidade tipo normativo o nome disso aí. Beleza? Cadê meu café? Cadê meu café, produção? Boa. Tá bom. Então vamos fazer essa aqui, ó. Relativamente ao tema da aplicação da lei penal no tempo, analisa as afirmativas a seguir. Você que gosta de tomar uma e quer estudar para clarear a mente, tomar um vinhozinho, pá, é bom. Só bebo água. Vamos lá. Tomar um vinhozinho também é bom. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Estamos falando aqui de crimes permanentes. Lembra? Exemplo? Cárcere privado e sequestro. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Peraí. Vamos tentar desenhar isso aqui. Peraí. Aqui está a linha do tempo. A lei penal mais grave, então se tem uma lei penal mais grave é porque tinha uma menos grave e outra mais grave. Vou dividir. Então a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pô, André Pinheiro explicaria isso aqui bem melhor para vocês. Isso aqui tá certo, mas eu não tô sabendo explicar direitinho. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de ser considerado crime. Isso aqui é letra de lei. Se você abrir o Código Penal, você tem que ler o Código Penal, é leitura. Ninguém pode ser punido por fato de lei posterior deixe de ser considerado crime, exceção em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória. Incidido o princípio da abolitio crimes aos crimes decorrentes de leis penais excepcionais. Ei, aqui matou. Leis excepcionais, leis temporais, incidido o princípio do abolitio crime, não. Por quê? Porque as leis penais excepcionais e temporais elas são ultrativas. Aplica-se a lei penal, embora cessado o período de vigência dela, entendeu? Elas ainda são aplicadas. Então a 2 está errado. Ó, se eu sei que a 2 está errada e a 1 está certo, tem que ter 2 e não pode ter 1. Não, peraí. É correto afirmar aqui. Tem que ter 1 e não pode ter 2. Vamos lá, não pode ter 2. Não pode ter 2. Não po... Aí eu já achei, né? Aí fica fácil. Agora, para confirmar, para matar o. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgados e já iniciada a execução da pena. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que a lei que certo, porque a lei ela não retroage. Você vai pensar o seguinte, essa questão tá certa por quê? Porque essa lei ela vai retroagir para beneficiar. Aí pode. Se a lei retroagir para não beneficiar o réu, ela não pode. Ela não pode retroagir. A lei não pode retroagir. Só pode se for para quê? Muito bem. E aqui ela fala, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente. Se favoreceu, beneficiou, tá lindo. Então a 3 tá certo, a 1 tá certo, a 2 tá errado. Aí. Eita, pô, eu fico na mão pra poder responder essas coisas. Vamos lá. Vamos responder a próxima aqui. Limpar. Esse aplicativozinho aqui é
Em outubro de 2019, Carlos iniciou a execução de um grande crime de extorsão mediante sequestro, sendo que a restrição da liberdade da vítima durou mais de 60 dias. Ocorre que no mês de novembro de 2019, quando o delito já estava consumado, entrou a lei penal que aumentou a pena do crime de extorsão mediante sequestro. A vítima apenas conseguiu sua liberdade no dia de Natal, no dia 19. Mesma data em que houve a obtenção da vantagem financeira pelo autor do fato, tendo ela comparecido em janeiro de 2020 ao Ministério Público para narrar o ocorrido. Oferecida a denúncia em face de Carlos pela prática do crime de extorsão mediante sequestro e confirmada a autoria, instrução probatória, o promotor de justiça poderá requerer a condenação de Carlos com base em que lei? Vamos lá. Desenhozinho aqui também. Fato. Primeiro, sequestro. Carlos iniciou a execução de um grande crime de extorsão mediante sequestro, sendo a restrição da liberdade da vítima durou mais de 60 dias. Então ele iniciou aqui, vamos supor que Carlos iniciou aqui é o início, marco zero, né? Deixa eu fazer assim, ó. Aqui é o marco zero, iniciou aqui nesse ponto, e a execução de um grande crime de extorsão, mediante tal. Começou ali, da vítima, e durou mais de 60 dias. Então tá aqui foi 60 dias, durou mais, terminou aqui, um exemplo. Ocorre que no mês de novembro de 2019, ele iniciou em outubro de 2019, então aqui no início aqui, ó, é outubro de 2019. Outubro de 2019. E durou até tal. Ocorre que no mês de novembro de 2019, quando o delito já estava consumado, durou mais de 60 dias. Então, outubro de 2019. Novembro de 2019. Novembro aqui, ó. Novembro de 2019. Dezembro de 2019. Aqui, dezembro de 2019. Fez 60 dias, só que ele terminou depois. Tudo certo aí. Ocorre que no mês de novembro de 2019, quando o delito já estava consumado... Não, pô, como é que o delito estava consumado? Se o delito durou mais... Quando o delito já estava consumado. Novembro de 2019 já estava consumado, né? Verdade. Entrou a lei que aumentou a pena do crime de extorsão. Então, olha, quando ele cometeu esse... Vou até mudar a caneta aqui, ó. Quando ele cometeu esse crime aqui, ó... Quando ele cometeu aqui o crime aqui, nessa época, a pena era uma pena X, né? Era uma pena X. Só que em novembro de 2019 aqui, ó, a questão tá falando que a pena o quê? Aumentou. Foi para 2x, um exemplo. A pena aumentou aqui, ó, nessa época aqui. Ocorre que no mês de novembro, quando ele já está consumado, a pena de crime de extorsão mediante sequestro. Aumentou a pena, ok, aumentou a pena. A vítima apenas conseguiu sua liberdade no dia de Natal, no ano de... Só conseguiu a liberdade aqui, ó, no finalzinho de dezembro. Natal 2019, dia 25 de 2019. Tendo ela comparecida em janeiro de 2020, para o Ministério Público para narrar o ocorrido, oferecer a denúncia, tal. Pronto, entendi. O que acontece? Essa pena aqui, ele vai pagar aqui, ó, ele vai pagar pelo crime de sequestro, certo? Extorsão mediante sequestro. Ele vai pagar nessa pena aqui de outubro de 2019 ou nessa pena de novembro de 2019? Vai pagar na pena de novembro de 2019, porque o crime, quando aumentou a pena, ele ainda estava cometendo crime, ó. Carlos, ó, tomou na tarraqueta, pai. Por quê? Porque é um crime continuado. Se a lei baixar o crime, ele baixa, continua. O crime tá rolando,
Entendeu? Não é no momento da ação lá, não. Diferente dos outros crimes que a gente viu, porque o sequestro é crime continuado. Então, ó, o promotor de justiça, ele vai requerer a condenação de Carlos com base na lei em vigor de outubro de 2019, na lei em vigor de outubro de 2019, não. Na nova lei, novembro de 2019. Então não é essa aqui. Lei em vigor em momento da apresentação das alegações finais. Aqui, ainda que mais gravosa, aplicando-se o direito, o princípio do tempus regi acto. Não, é no momento da nova lei. Cadê? Alguma coisa que fala sobre a nova lei? Lei em vigor de outubro de 2019. Aqui também não. Inovação legislativa. Isso. Aqui, ó, inovação legislativa. Pois o crime imputado somente restou consumado no dia da obtenção da vantagem indevida. Não. Ah, tá. Ó. Aqui essa tá errada por quê? Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. O crime consumado, o crime de sequestro, ele independe da vantagem. E isso significa que ele é um crime formal ou material? Formal. Não precisa se materializar, certo? Como assim, André? Por exemplo, o que é crime formal, crime material, crime de mera conduta? Eu ainda lembro. Os crimes formais são aqueles que não precisam se materializar. Os crimes materiais precisam se materializar. Eu lembro pelo dos materiais. Por exemplo, os crimes materiais precisam se materializar. Exemplo, homicídio. Para que ocorra o homicídio, o cara tem que morrer. Senão não é homicídio. É lesão corporal, é qualquer outra coisa. Os crimes formais são crimes que não precisam se materializar. Exemplo, ameaça. O cara ameaça um outro cara de morte. Ele precisa matar o cara? Não. O crime de ameaça se consuma no momento em que ele faz a ameaça. Entendeu? O crime de sequestro, para a obtenção de vantagens indevidas, se materializa no momento do sequestro. Não precisa pegar o dinheiro, não. O dinheiro é só uma mera formalidade. Certo? É só uma mera só para exaurir o crime. Mas não, os crimes formais não precisam. Então, eu creio que esse crime aqui de extorsão mediante sequestro é um crime formal. Crime de mera conduta, por exemplo, é um crime que não tem assim, um prejuízo ao bem jurídico, né? Por exemplo, invasão de domicílio. O crime se consuma só pelo momento do cara entrar ali dentro ali. Crime de mera conduta, certo? Então, pois o crime imputado somente restou consumado no dia da obtenção da vantagem. Não, consumou o crime no dia que ele sequestrou. Errado, viu? Não deixa a banca te pegar, não. Então, inovação legislativa, ainda que mais gravosa, em razão da natureza do crime imputado. É essa aqui. Vou marcar. Ver se é. Aí, rapaz. Vamos lá. Vamos para a próxima. Ave Maria, não vai responder essa questão não, muito grande. Vamos para a próxima. Uma questãozinha mais... Uma questãozinha... Uma questãozinha light. Porra. Vamos ver a 10. Ou será que essa aqui? Essa aqui, acho que dá pra lembrar. Em razão da situação política no país, foi elaborada a elaboração pública em um. Ah, não gosto de data, velho. Ai, meu Deus do céu. A 9 ou a 10. E aí? A 9 ou a 10. Dá uma pausa aí, ó. Você tá vendo aí? Dá uma pausa. Tenta responder essa aqui. Acho que vou responder a 9. Vamos lá, 9. Disposições constitucionais e disposições legais tratam o tema aplicação da lei penal no tempo, sendo certo que existem peculiaridades aplicáveis às normas de natureza penal sobre o tema. É correto afirmar que a lei penal posterior mais favorável possui efeitos retroativos. Sim, tá certo, até aqui tá certo. Sendo aplicável aos fatos anteriores, desde que até o trânsito em julgado da ação penal. Ele quer a correta. A lei penal posterior mais favorável possui efeitos
retroativo. Possui, sendo aplicável aos fatos anteriores. Certo. Desde que até o trânsito da ação penal. Não, acho que mesmo depois do trânsito, acho que não. Trânsito em julgado, né? O abolite o crime é causa de extinção de punibilidade, fazendo cessar os efeitos penais e civis da condenação. O abolite o crime é causa de extinção de punibilidade. Fazendo cessar os efeitos penais. Sim. E civis? Não. Porque os efeitos civis da condenação ainda subsistem. Né? Foi assim que eu já li já uma vez. Galera, eu tô acertando essas questões também porque eu já respondi muitas questões, tá ligado? Eu já fui aprovado nesse concurso aqui, para qual você está estudando. Eu já respondi muitas questões. Mas aqui também tem muitas questões para você ir treinando. Então, por isso, para mim, pode ser um pouco mais fácil, mas você vai pegando. A lei penal excepcional, ainda que mais gravosa, possui ultratividade. A lei excepcional, ela é ultratividade. Ela pode ser retroativa ou ultrativa. Possui ultratividade em relação aos fatos praticados durante a sua vigência. Sim, vou explicar isso aqui agora para você depois. Peraí. Os tipos penais temporários poderão ser criados através de medida provisória. A medida provisória não cria lei, não. Não, você tá mais certo. A combinação de leis favoráveis de acordo com a atual jurisprudência do STF, do STJ, é admitida na aplicação da pena. Aqui é jurisprudência, questão muito legal. Combinação de leis favoráveis é vedada. É vedada combinar uma lei A com a lei B para criar uma terceira lei, entendeu? Esse é o entendimento do STJ. É vedada. É vedada isso aqui é vedado, isso aqui tá errado, certo? Tá errado, porque isso aqui é vedado, já anota aí no seu caderno. Só o que eu lembro aqui, é porque eu tenho minhas anotações no meu caderno, né? Tem muita coisa aqui em jurisprudência, mas eu não anoto, principalmente para CFO. Isso aqui é vedado, tá errado. E além disso, é vedado também a analogia de leis. Como assim, André, é vedada a analogia? Presta atenção, é vedada a analogia de um juiz, por exemplo, um tribunal de justiça pegar, o cara foi cometido ali, foi preso de 4 a 12 anos, foi 12 anos por um determinado crime. Aí o juiz pega esse caso e fala assim, você cometeu um crime parecido, vou te dar também 12 anos. Por analogia, isso é vedado, certo? É vedado. Analogia, ela pode ser em malam partem ou em bonam partem, né? Analogia boa, analogia ruim. Analogia boa é permitida. Quando você... o cara ali, o juiz ali, ele reduziu a pena de um determinado indivíduo e aí o cara falou, olha, por analogia eu também vou reduzir. Aí melhorou, né, pro cara. Beleza. Então, analogia em bona parte é permitida. Agora, a em malam partem, ela é proibida, certo? Analogia é permitida ou proibida? Se falar só isso, você vai dizer que é proibida. Analogia é proibido. Agora, se discriminar analogia em malam partem, em bona partem, aí você fala isso. Bom? Marcar, né? Vamos marcar. Qual foi que eu marquei aqui? Letra C. Deixa eu ver se tá certo. O pai aqui acertou. Coloca um pai que você passa de ano e bora querer, porra. A lei excepcional é o seguinte, existem as leis excepcionais, existe a lei temporária. Ambas estão lá no Código Penal, né? No texto do Código Penal. Bora lá no Código Penal pra gente ver aqui, rapidão aqui. Vamos lá no Código Penal, que a gente vai ver o que fala a lei temporária e a lei excepcional. Lei temporal, está no artigo 3. Lei temporal e lei excepcional. A lei excepcional ou temporária, vou até pegar aqui o meu marcadorzinho. Eita, pega. Que estudo, rapaz, ignorância. A lei excepcional ou temporária, embora essas duas leis aqui,
embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram. Por quê? Porque quando eu falo período de sua duração, eu já tenho tempo pré-determinado para criar a lei e para acabar a lei. Já lá na lei, ó, lá embaixo da lei, já vem a data dizendo quando essa lei vai terminar. Essa lei é a lei temporária, certo? Ou cessada as circunstâncias que a determinaram. Essa lei aqui, eu não tenho data para acabar. Por exemplo, aconteceu ali um desastre público, e aí, cria uma lei aí para proteger alguma coisa e tal. Não, o governo pode criar uma lei. Essa lei é uma lei excepcional. Que data vai acabar? Quando cessar as circunstâncias que a determinaram essa lei. Essa é a lei excepcional. Então, essa lei excepcional e essa lei temporária, embora decorrido o período da sua duração, ou seja, embora acabado, cessou o período dela, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Como assim? Imagina aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Imagina aqui, ó. Imagina que criou-se uma lei. Vamos entender como é que funciona a lei normal. A lei normal funciona assim, ó. Existe um período de vigência da lei. A lei, ela começa aqui e ela termina aqui. Aqui começou uma lei e aqui a lei, ela acabou. Não existe mais essa lei, não é mais crime. Então vamos supor que aqui começou uma lei aqui nesse início falando assim, olha, quem tirar a camisa no meio da rua é crime. Se o cara cometeu o crime aqui, ó, nessa data, né? E aí ele responde aqui, crime, ele vai ser preso. Mas se ele tirou a camisa aqui e ele só foi descobrir que ele tirou a camisa aqui, ó, depois que a lei acabou, ele não pode ser mais preso. Essa é a regra, certo? Não pode. Como é que você vai ser preso por um crime que você cometeu no passado e descobriu agora? Descobriu agora. E essa lei não existe mais. Você não pode. É a regra. Entendeu? Agora, a lei excepcional e a lei temporária, não, ela é diferente. Ela é ultrativa, ela vai lá pra frente pra pegar você, ó, e empurrar você, empurrar a Tereza em você. Então ela é ultrativa, é isso que é ultrativa, ela vai lá pra frente pra aplicar os fatos praticados durante a sua vigência. Então, ó, vamos lá, lei excepcional. Lei excepcional ou temporária. Lei excepcional. Cometeu aqui, vamos supor que a cidade está em chamas, está embaixo d'água. O prefeito cria uma lei falando o seguinte, olha, a partir de hoje, nessa cidade, eu vou criar aqui esse colégio público, vai abrigar as pessoas que está desamparada ali pela enchente, beleza? Ele cria essa lei. E aí fala o seguinte, ele cria essa lei dizendo o seguinte, olha, é proibido nesses colégios aí, é proibido nesse colégio durante... Aí cria a lei lá, né? E nenhum parágrafo da lei é proibido fazer festas, entrar com bebidas alcoólicas dentro do estabelecimento do colégio que está servindo ali de amparo, abrigo para as pessoas da enchente, vítimas da enchente. E aí o cara vai lá e faz o quê? Leva a cachaça lá para dentro, come água, liga paredão e faz festa. Feriu a lei excepcional, né? Porque ninguém sabe quando a enchente vai acabar. Beleza. Aqui, ó, aqui foi a data da enchente, aqui começou a lei e aqui encerrou a lei. Esse cara, ele levou bebida alcoólica aqui, ó, nessa data. Né? Esse homem aqui. Só que aí só foi descobrir depois da enchente já, ó, depois que a lei já tinha encerrado. É quando chegou aqui, ó, descobriu. E aí ele vai responder? Vai. Porque, embora decorrido o período de sua duração, cessada a circunstância, aplica-se o fato praticado. E aí ele vai lá e responde. Entendeu? Essa lei excepcional ou temporária, ela é ultrativa. Quer dizer que ela vai lá pra frente e responde. Expliquei aí. Valeu, galera. Vamos querer.